Meu também. A entrevista Estamos ao vivo. Doutor Giovanni, falar para a gente a respeito deste decreto de situação de emergência em saúde pública no município. Fala então para a população o porquê dessa decisão, seguindo que o Estado já havia determinado essa situação de emergência também aqui em Caratinga. Uma boa tarde a todos que estão nos vendo e nos ouvindo aí por mais diversos meios de comunicação da nossa cidade. Obrigado à imprensa por vir dar cobertura a um assunto tão importante. E é uma oportunidade para esclarecermos. O administrador público, ele tem que andar na frente, ele tem que evitar que tragédias aconteçam. Então, com muita determinação e sabedoria, o Estado, quando viu que em vários municípios a média de atendimento já havia subido sobremaneira e a capacidade de internação já estava atingindo 100%, o Estado, então, decretou a situação de emergência no caso de doença respiratória aguda grave, das síndromes. E Caratinga, então, em consonância com o Estado, nós assim o fizemos. Não é para fazer farra de gastança, não é para comprar nada sem licitação, não é isso. Isso é ignorância de quem não conhece o fluxo administrativo. Isto é, para que nós implementemos medidas para poder evitar o aumento da síndrome e, caso seja necessário, num prazo de 24 horas, você comprar um respirador, 2 ou 3 a mais, se você não tiver num estado de emergência, você vai demorar 3 meses para licitar um respirador. E num estado de emergência, você consegue, dentro do preço normal do comércio, adquiri-lo. Então, o objetivo de um estado de emergência é prevenção e salvação de vidas quando você necessitar de medidas mais enérgicas. Hoje nós estamos com 100% dos nossos leitos pediátricos cheios, clínicos cheios e as nossas UTIs cheias. Então nós já temos que andar na frente. Se precisarmos de mais leitos, nós temos que contratar em caráter de emergência, seja de UTI, seja leitos pediátricos ou seja leitos de clínica médica. Mas para você contratar em estado de emergência, você tem que estar dentro de uma situação de emergência, para você executar as medidas administrativas à medida que elas forem surgindo, uma vez que se torne necessário. É isto que é um decreto de emergência. É um instrumento muito bom da administração pública para a salvação de vidas. Isso é decretado em situações que você já prevê lá na frente, que pode ter problemas antes que o problema chegue. E depois, antes que o problema traga consequências sobre a vida de alguém, você já tem instrumento administrativo, contábil e jurídico para solucionar o problema. Que é muito melhor você ter esta situação de emergência e salvar vidas do que não tê-las e perder vidas. Então, o administrador, a função dele é trabalhar em direção àquilo que vai trazer solução, resolução e bem-estar para as famílias que vão ter, às vezes, os seus doentes ali necessitando desse atendimento. E Caratinga hoje está apta, está preparada para enfrentar o problema. Isto graças à intervenção da Secretaria Municipal de Saúde. Depois a nossa doutora também vai falar do que vem a ser essas doenças. E a partir daí, saber que Caratinga hoje está pronto para podermos enfrentarmos a síndrome respiratória aguda grave. Prefeito, o senhor disse que os leitos já estão em sua ocupação de 100%, né? Qual o próximo passo da Prefeitura diante dessa situação? Bem, primeiro passo nós já fizemos. Na área de pediatria, nós já colocamos uma pediatra, tá, com vasta experiência para poder fazer horizontal na UPA, para poder ir regulando aquelas que precisam de internação. Já contactamos nosocomes de Caratinga e já deixamos de stand-by. Se for necessário contratar o leito, com um telefonema, eles já estão com a estrutura pronta, aguardando só um start nosso. Não, precisamos de mais 5 leitos. Imediatamente, um dos 2 nosocomes estarão ali com os 5 leitos prontos para nos assistir. Era uma situação que era prevista, doutor, antes dessa situação? Você já tinha mais ou menos uma prevenção em relação a isso? Praticamente, quase todos os anos, essa síndrome acontece, né? Já é uma rotina, já virou uma rotina no Brasil, desde que nós tivemos H1N1, que foi o primeiro grande susto que nós levamos,
E lembra que nós estávamos naquela época completamente desprevenidos, completamente sem situações de emergência, foi um corre-corre louco, né? Todo mundo correndo para baixo e para cima, médicos, diretores de hospitais, SUS, Anvisa, né? Anvisa Federal, a Secretaria Estadual. Agora, a partir daquele momento, as secretarias já começaram a andar na frente, exatamente para evitar aquele pânico que foi naquela época, né? Então, hoje nós já temos essas medidas administrativas que já nos dá mais segurança para enfrentarmos de frente o problema. Secretária de Saúde, pode falar nesse momento? Vamos ouvir agora a secretária de Saúde. A secretária de Saúde vai dar um panorama sobre essa situação do decreto. Você acompanha a entrevista com a Paula Botelho. Boa tarde a todos. Então, esse decreto, ele veio, né, para nos auxiliar realmente nas tomadas de decisão, e a partir dele, né, nós elaboramos um plano de contingência em conformidade também com o Estado de Minas Gerais. Então, o nosso plano prevê hoje, né, a solicitação de ampliação dos leitos, principalmente de UTI pediátrica, que nós não temos em Caratinga. Então, hoje mesmo, nós já enviamos a documentação para a Regional de Saúde, fazendo a solicitação desses leitos de UTI pediátrica e ampliação dos nossos leitos clínicos pediátricos. Então, nós podemos, né, fazer essa solicitação a partir também desse decreto, que, como o doutor Giovanni colocou, o nosso intuito é a prevenção, né, uma vez que nós nos preocupamos muito com o aumento do número de atendimentos que nós estamos tendo neste momento. Então, só nesses primeiros 12 dias de maio, né, nós tivemos 2.020 atendimentos até a presente data na UPA, né, na nossa unidade de pronto atendimento, das diversas faixas etárias, e 468 desses atendimentos foram de crianças de 0 a 12 anos. Então, nós sabemos, né, que a síndrome respiratória aguda grave, ele é um problema de saúde pública, né? O nosso intuito é realmente trabalharmos, e nós já estamos fazendo isso, nessa habilitação desses leitos, solicitando esse suporte do governo estadual e do governo federal. E ainda estamos estruturando essas medidas como capacitação dos nossos profissionais dentro da rede, dentro do fluxo, tá? Estamos intensificando as nossas ações de imunização. Então, eu gostaria até de convidar a população, né, aproveitando este momento, que no próximo sábado, dia 17, nós faremos o dia D, né, da vacinação contra a influenza. Né? Sabemos que um dos tipos de vírus que leva a síndrome respiratória aguda é a influenza B, o H1N1. E aí, né, nós vamos estar administrando essas vacinas em todos que nos procurarem. Então, nós vamos estar utilizando o Vacimóvel, todas as nossas unidades básicas de saúde, incluindo a unidade 5, vai estar trabalhando neste dia de 8 às 16 horas para poder estar ofertando essa vacina para a população. E também, né, reforçando a importância dos cuidados, né? Hoje nós estamos num período mais frio, é uma época que né, realmente já predispõe a disseminação desses vírus respiratórios. Então, como o doutor Giovanni também já colocou, né, nós já sabemos que quando chega esse período a gente tem um aumento nesses atendimentos. Então, o nosso intuito é realmente traçar essas estratégias para que a gente consiga, né, trabalhar melhor o fluxo de atendimento. Então, a nossa rede ela vai estar integrada para poder direcionar melhor assistência aos nossos usuários. Né? Então, o nosso intuito hoje, com essa 100% de taxa de ocupação que nós estamos tendo, é realmente trabalhar essa ampliação para que a gente, dentro dos nossos equipamentos de saúde, para que a gente não tenha desassistência, que é a nossa maior preocupação, né, doutor Giovanni? Porque nós não podemos deixar a nossa população, né, no último sábado, tivemos uma criança que necessitou de UTI neonatal, de UTI pediátrica, e aí nós conseguimos, né, no Vale do Aço, essa transferência, mas que também hoje, né, a nossa macro também está com uma sobrecarga na rede. Então, a gente tem que otimizar esses leitos aqui dentro do município também para facilitar esse atendimento imediato dentro do fluxo que nós já estamos também já desenhado para estar passando para toda a nossa rede assistencial. Ô Paulo, como é que está funcionando? Primeiro o cidadão que está passando mal, ele vai primeiro para a UPA, para o posto de saúde, depois que ele vai para o hospital, ou já vai direto para o hospital? Como é que está esse fluxo regulando até chegar no hospital? Na verdade, nem todo paciente que começar a apresentar sintomas respiratórios, ele pode procurar, a doutora Nathalie também vai pontuar com a gente, né, os principais sinais de alerta,
mas ele pode procurar a nossa unidade básica de saúde, que todas as nossas unidades no momento, né, estão com as nossas equipes todas completas, né, nossas equipes estão preparadas para receber o usuário. Dependendo da gravidade, vai ser encaminhado para a unidade de pronto atendimento, e na unidade de pronto atendimento, que é feita a avaliação pelos nossos médicos horizontais, que hoje nós temos horizontais clínicos e pediátricos, que vão estar direcionando se houver necessidade de hospitalização. Porque nem todos os casos vão ser necessária hospitalização. Então, aí é por isso que nós estamos com essa equipe técnica também, né, nos dando esse suporte lá na UPA para realmente identificar os casos que precisam de serem encaminhados, então, para as instituições hospitalares. Ok. Doutora, pode falar. Ok, nós vamos acompanhar agora a entrevista com o médico, para falar sobre essa situação atual do município em relação aos pacientes que estão internados. Doutora, quais são os principais sintomas? A gente só vai esperar colocar só o aí microfone. o microfone, sem Entendi. problema. Isso. Doutora, quais são os principais sintomas que a pessoa tem que ficar alerta para saber quando procurar ajuda? Certo. Boa tarde a todos. Meu nome é Nathalie, né? Como falado, eu sou médica da atenção básica aqui da Prefeitura de Caratinga. Eu também atuo com pacientes ambulatoriais com doenças respiratórias agudas e doenças pneumopatias, né? Outras doenças respiratórias. E atuo também na terapia intensiva, né? Com pacientes críticos graves que estão precisando de UTI. Então, eu sou plantonista no Hospital Irmã Denise, né? O primeiro caso, é importante a gente diferenciar 3 quadros típicos que a gente vai ter de síndrome respiratória, né? O primeiro é o resfriado comum, que é um paciente que vai apresentar sintomas respiratórios leves, sem nenhum acometimento sistêmico, né? Esse paciente é um paciente que geralmente não vai evoluir para uma gravidade. O segundo paciente é um paciente que já tem uma síndrome respiratória gripal, então ele vai apresentar sintomas como dor de garganta, febre, tosse, coriza nasal, os olhos podem ficar lacrimejando, avermelhados, né? Além disso, ele vai ter sintomas um pouco mais sistêmicos, dor de cabeça, dor no corpo, né? Que é a mialgia, fadiga. E a terceira classe, que seria a que mais nos preocupa, é a síndrome respiratória aguda grave, né? Então, como o próprio nome diz, ela vem com todos esses sintomas que nós elencamos na síndrome gripal comum, e ela ainda vem com sintomas com sinais de agravamento, né? São sintomas que vão vir de uma forma mais aguda. Esse paciente vai, em 2 ou 3 dias, ele vai piorar muito os sintomas, né? E de uma forma que aparente gravidade. Então, ele vai vir com dispneia, que é a falta de ar, né? Com talvez uma respiração mais rápida. O paciente vai apresentar pressão baixa, ele vai apresentar muitas vezes confusão mental ou uma redução do sensório, principalmente idosos e crianças, podem ficar mais sonolentos, prostrados, né? Ou confusos mesmo, principalmente os idosos, eles ficam com uma confusão atípica, né? Às vezes, mesmo o idoso que tem o Alzheimer ou alguma doença que já causa uma certa demência, os familiares percebem que ele está mais confuso ainda, né? Do que nos casos em que ele está só com uma gripe comum, né? Ele vai apresentar também uma desidratação ou um baixo débito urinário, né? Principalmente as crianças, os pais conseguem perceber que essas crianças estão diminuindo a quantidade de urina, né, que eles estão tendo. E ele vai estar apresentando também uma piora no quadro, às vezes, de doenças prévias que esse paciente já apresenta. Então, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, essa insuficiência cardíaca vai descompensar, vem o quadro gripal e uma descompensação da insuficiência cardíaca. O paciente que tem um diabetes, ele vai apresentar ou uma cetoacidose diabética ou um estado hiperosmolar hiperglicêmico, né? Então, a diabetes dele começa a comportar de uma forma muito diferenciada. O paciente com DPOC, né, que é um dos principais pacientes que agravam nesses quadros, ele vai ter uma exacerbação dos sintomas de DPOC, o asmático da mesma forma.
né? E todas essas, independente de qual das fases das síndromes que esse paciente pode estar, ele pode evoluir com sinusites, otites, pneumonias, que podem ser mesmo virais ou podem ser bacterianas, né? E ainda evoluir com insuficiência respiratória aguda, que são os casos que a gente considera mais graves, né? O tratamento, no caso dessa gravidade, é a internação, né? Vale ressaltar aqui, gente, que nesse momento a gente tem uma síndrome respiratória que está acometendo por diversos agentes virais, né? Esses vírus podem ser desde o influenza B, igual a Paula citou, pode ser o influenza A, pode ser coronavírus, pode ser o vírus sincicial respiratório, no caso das crianças que fazem as famosas bronquiolites, que as mães, né, já estão aí percebendo os alarmes a respeito disso, né? E isso vai acontecer principalmente por causa dessa mudança climática que a gente está tendo. Então, nós estamos num momento sazonal em que a gente tem o inverno, né, com um clima seco, mais propenso mesmo, né, tem uma baixa umidade, baixa temperatura, então vai estar mais propenso à replicação desses vírus, né, além desses que eu citei, podem ter outros vírus respiratórios também acometendo, com uma menor intensidade, mas geralmente tem eles também, né, alguns desses vírus vão causar, principalmente em crianças, sintomas de vômito, diarreia também associados, né, que é mais propenso à desidratação. E esses vírus, aproveitando dessa condição, né, climática, de condições do próprio corpo do cidadão, ela vai entrar no corpo e vai causar esses diferentes graus de acometimento, né? E aí a transmissão, ela vai ser feita a partir do contato, né? 3 a 4 dias, 1 a 4 dias após o contato, essa transmissão já começa, já é capaz de transmitir o vírus. E também ela é feita através de gotículas respiratórias. Então, pela própria respiração da pessoa que está com o vírus, ela pode transferir isso para outras pessoas, né? Então, através de espirros, tosse, a própria respiração, uma pessoa gripada, por exemplo, vai transmitir o vírus. A pessoa que manipula pacientes com doenças respiratórias, se não fizer uma devida preparação com EPIs, pode também estar transmitindo esses vírus, né? Então, ele transmite via respiratória por olhos, boca, nariz, né? E a prevenção começa aí, nessa forma de transmissão, né? Então, a gente tem aí já um alto aprendizado da população em relação ao álcool 70%, foi muito utilizado no coronavírus e ele deve ser continuado agora e em todo momento que a gente tiver nessas endemias. E lavar também com água e sabão, né, as mãos, porque as mãos são os principais agentes de transmissibilidade, né, via boca, nariz e olhos, porque a mão faz o contato e transmite para frente, né. No caso de pessoas gripadas, preferencialmente usar máscaras, né. Quem tem doenças, né, essas comorbidades que eu citei, e crianças também, que, né, faixa etárias extremas, idosos, e crianças que podem ser risco maior para contaminação, evitar ambientes muito aglomerados, né, igrejas, locais com filas, né, bancos, esses locais que podem estar muito aglomerados. Crianças, evitar talvez ir na escola quando está em momento de gripe, mesmo que pareça um resfriado, porque isso pode estar evoluindo. E entre os 10 primeiros dias é o tempo que a gente pode estar transmitindo essa doença, né? E a prevenção, né, que é o que a Paula citou aqui com ênfase, e eu acho muito importante a gente falar, também acontece através das vacinas, né? A gente teve aí pandemia, uma estraga mesmo dessa questão de vacinação, né? Que a gente viu que várias pessoas foram criando mesmo conceitos sobre a vacina e tomando decisões de não vacinar, né? Então, eu queria deixar aqui o meu apelo à população, né? Explicar que a vacinação é o principal meio de prevenção. A gente tem as vacinas via SUS, né? Todos os postos estão abertos hoje para oferecer essas vacinas, né? Qualquer horário que vocês forem lá, vocês vão conseguir estar vacinando, né? Tem o Vacimóvel também já está funcionante, né? Então, vai poder chegar essa população que às vezes não tem condição de ir até um posto de saúde, né? Ali no tempo, né? Vale lembrar que ali no tempo do Covid, as vacinas que foram criadas
por o Covid, ao mesmo tempo que nós estávamos vivendo uma pandemia, estavam em fase de teste. Então, a gente teve, sim, alguns problemas. Essas vacinas já foram melhoradas, já foi retirado do mercado, que não podia ser, né, ainda continuado a utilidade. E o que está hoje no mercado são vacinas seguras, né, que já foram amplamente testadas, e nós temos aí, assim, uma erradicação, tanto é que deu certo, né, para o Covid. Então, assim, no momento, os vírus que estão mais em alta não é o Covid, é a influenza A e B, principalmente o B, mas mesmo assim nós temos vacina e temos como prevenir isso da melhor forma possível. E eu acho que o combustível que a gente precisa para erradicar mesmo, para, né, combater ao máximo essa doença e acometer mesmo só aqueles casos que não vão ter outra possibilidade, né, que vão agravar mesmo, independente da condição vacinal do paciente. Quem apresenta algum desses sintomas pode vacinar ou é melhor esperar? Geralmente a gente espera, né, os dias de sintomatologia mais abrupta mesmo, né, para poder estar vacinando. Então, o ideal é as pessoas que estão bem em casa nesse momento procurar a vacinação para poder não ter o risco de chegar a iniciar o quadro e não poder mais vacinar porque já está em fase de agravar, tá? Obrigada pelas informações. Estamos finalizando então a nossa live neste momento, diretamente aqui do gabinete do prefeito de Caratinga.